Olá, sejam bem-vindos ao mini curso Como rentabilizar de 20 a 30% o capital começando com R$ 500. Meu nome é Júlio Afaz, sou investidor e trader profissional, também professor de análise técnica. Vou ensinar uma estratégia utilizando mini contratos futuros. Vamos começar? Como rentabilizar o capital de 20 a 30% começando com R$ 500. Estratégia para mini contratos futuros. O que você irá aprender? Termos utilizados, por onde começar, como abrir uma conta na corretora. Análise técnica básica. O que são candles, períodos, suportes e resistências, linhas de tendência. O que são mini contratos futuros? Vantagens, custos operacionais, estratégia de scalp. O que é scalp? Por que operar scalp? Regras operacionais, planejamento. Termos utilizados. Vamos ao significado de alguns termos técnicos que utilizaremos durante o curso. Stop é a quantidade de pontos ou valor financeiro que aceitamos perder caso o trade não vá a nosso favor. Trade é a negociação feita no mercado. Pontos é a unidade de medida da variação do índice futuro. Spread é a diferença entre valor ofertado e valor executado. Home broker é a plataforma de investimentos para você comprar e vender ações pela internet de forma rápida, segura e eficiente. Por onde começar? Como abrir uma conta na corretora? O primeiro passo para começar a investir em renda variável ou até mesmo em outras modalidades de investimento é abrir a conta na corretora. Ok, como escolher a corretora? Alguns fatores devem ser observados, como a credibilidade e as taxas cobradas. As principais são taxa de corretagem e taxa de custódia. Hoje é muito fácil abrir conta em uma corretora de valores. Com as facilidades que a internet oferece, basta você entrar no site da corretora e procurar por algum botão do tipo Abra sua conta. Este cadastro costuma ser gratuito e você não precisa depositar um valor mínimo para realizá-lo. Após preencher o cadastro e enviar a documentação e ter o seu login e senha de acesso, o próximo passo é enviar dinheiro para sua conta corrente. Análise técnica básica. O que são candles? Utilizamos os gráficos para identificar o comportamento do mercado e avaliar para onde os preços estão indo. Dentre os vários modelos de gráficos, nós vamos utilizar o de candles para nossa estratégia. Os candles ou velas utilizam as informações de preço máximo, mínimo, abertura e fechamento para o desenho do símbolo, como representado abaixo. Então, neste exemplo, temos a abertura, o preço atingindo o nível máximo, depois caiu, atingiu o seu nível mínimo e houve então o fechamento aqui nesse nível de preço. Esse foi um candle negativo. Neste outro candle tivemos a abertura, o preço atingiu o seu nível mínimo, subiu, atingiu o seu nível máximo e houve então um fechamento neste nível, formando um candle positivo. Períodos. Cada candle representa a negociação ocorrida num determinado período. Esse período forma o gráfico representando os níveis de preços que foram negociados naquele período. Sendo assim, podemos ter gráficos de vários períodos, por exemplo, anual, mensal, semanal, diário e também de horas e minutos. Exemplo, dentro de um candle semanal, existem 5 candles diários que formam essa vela semanal. Então, neste caso, temos a abertura da semana, representando a vela da segunda-feira, que atingiu a mínima
e depois disso não caiu mais. Veio subindo, terça, quarta, quinta, na quinta atingiu o nível máximo de preços, veio descendo e fechou, e depois na sexta-feira teve uma vela negativa, onde atingiu a mínima e teve o seu fechamento neste nível do semanal. No nosso caso, nós vamos utilizar o gráfico de 1 minuto. Suportes e resistências. Os suportes são regiões de preço com grande concentração de compradores. As resistências são opostas aos suportes, já que elas são uma área de preço com grande concentração de vendedores. Quanto mais vezes um suporte ou resistência for testado, mais forte e importante ele será. Quanto mais vezes um suporte ou resistência durar, mais forte e importante ele será. Uma resistência rompida se transforma em novo suporte, e um suporte rompido se transforma em nova resistência. Linhas de tendência. Tendências são formadas por topos e fundos nos gráficos de preços, que podem ser ascendentes, descendentes ou sem tendência, quando não há novo topo ou novo fundo no gráfico. Existem 3 tipos de tendências, de acordo com a posição da sequência de topos e fundos: tendência de alta, tendência de baixa e consolidação. Então, neste caso, temos topos e fundos ascendentes, onde representa a tendência de alta, formando então uma linha de tendência de alta. Neste caso, topos e fundos descendentes, formando a linha de tendência de baixa. E neste outro exemplo, topos e fundos na mesma altura, formando a consolidação. É basicamente aqui que nós vamos trabalhar a nossa estratégia. O que são mini contratos futuros? Um contrato futuro é um compromisso assumido entre duas partes, compromisso de comprar ou vender determinado ativo numa data determinada a um determinado preço. Os contratos futuros são um importante instrumento financeiro, uma vez que permite que sejam negociados hoje direitos futuros em condições de incerteza. No Brasil, com o objetivo de dar acesso ao pequeno investidor aos mercados futuros, foram criados os mini contratos futuros. São contratos futuros que movimentam quantidades menores que os contratos em tamanho padrão e podem ser negociados diretamente pelo sistema de home broker. Os mini contratos equivalem a 20% de um contrato cheio, ou seja, 20 centavos por ponto do Ibovespa. Quais são as vantagens? Uma das principais vantagens é a alta liquidez, ou seja, um contrato que é muito negociado durante o dia, tanto na compra quanto na venda. Então você consegue ter a sua negociação concluída com facilidade aí, no mercado. Tá? A baixa margem exigida. Tá? O que é margem? É o dinheiro que a corretora exige, né, que seja depositado em garantia para se operar, no caso aqui o mini contrato. R$ 80,00 é o valor exigido pela corretora para você operar um contrato de mini índice que possui uma enorme alavancagem, ou seja, com apenas R$ 80,00 de garantia, você consegue operar um contrato de mais ou menos, né, nos dias de hoje, R$ 14.000. Então é um mercado naturalmente alavancado. Os custos operacionais, você tem aí a corretagem, R$ 1 por contrato, mais emolumentos, ISS e imposto de renda, aquele cagueta que vai informar a Receita que você está operando day trade. O mini índice então possui a variação de 20 centavos por ponto. Os contratos vencem toda quarta-feira mais próxima do dia 15 nos meses pares. É um contrato então bimestral. Os códigos de negociação são esses aqui, ó: G, J, M, Q, V e Z. Atualmente estamos na série J, que vence em abril. Como que é feita a nomenclatura? A série atual é WIN, que é a sigla do mini índice, mais a série atual J e mais o ano de vencimento 2017. Então, o INJ17, a série atual do mini contrato. E a cada bimestre
vai trocando. Então esse contrato tem a duração até abril, depois muda para a série M. Estratégia de scalp. O que é scalp? É um trade que visa o ganho com variações mínimas da cotação. Por que operar scalp? São operações rápidas, menor exposição ao risco, o stop é curto e o setup de scalp possui uma estatística de acerto de 80%. Tá? Então o foco do setup é na taxa de acerto. E a liberdade, né, pessoal? Você, com pouco tempo aí de exposição ao risco, consegue atingir a meta e consegue ter a liberdade para aproveitar o restante do dia e fazer qualquer outra atividade. Então o sniper está aqui para representar, né, o scalper, que vai aguardar o melhor momento para dar o tiro certeiro e pegar o seu objetivo. Quais são as regras de operação do scalp? Consolidação de 6 a 8 candles. A margem de rompimento é de 5 a 10 pontos, tá, para rompimento. Spread de 10 pontos para o ponto de entrada, para não pular a ordem. O objetivo de 50 pontos, com o stop inicial de 80 pontos. E a proteção no terceiro candle, ou seja, após a terceira vela, não tomar stop de 80 pontos. Aqui está um exemplo, então, mais ilustrado, né? Então vamos lá tentar explicar de uma forma mais ilustrada aqui. Então, consolidação de 6 a 8 velas, ele forma esse tipo de cenário, né? Fica lateral. A entrada marcada, então, 10 pontos acima do ponto aqui de consolidação. Startou a operação, o seu stop 80 pontos para trás, vamos supor que ele esteja aqui nessa região. Caso dê errado o trade, então você perde os 80 pontos e fica líquido aguardando uma nova entrada. Tá? No caso aqui, startou a operação, uma vela, já conta uma, duas velas, três velas. Então, no caso aqui, uma, duas, abriu a terceira vela, o seu stop já pode sair daqui e vir para o break-even ou o 0 a 0. Então, se o trade voltar, né, não for no alvo na terceira vela e voltar, você será estopado, não perde, não ganha, aguarda a próxima entrada. Neste caso, ele foi no alvo, então deu certo a operação, 50 pontos. Beleza, recolhe as armas e está com o seu objetivo do dia atingido. Qual que é o planejamento, então? A meta de 50 pontos por dia, contando aí 20 dias úteis, você tem uma meta mensal de 1.000 pontos e o seu depósito inicial de R$500 para iniciar com um contrato. Por exemplo, você tem então 50 pontos do objetivo, vezes um contrato, vezes 20 centavos, que é a movimentação do índice, você tem R$10 bruto. Tá? Contando aí 20 dias úteis, R$200 bruto. Descontamos então a corretagem, os emolumentos, o imposto de renda e o ISS, que são os custos, né, fixos para você operar. Você tem um lucro líquido aí de R$154 na operação. Qual que é o resultado final, então? R$500 mais 154, 0,4, você tem R$654,04. Dividido por R$500, você tem então uma lucratividade, aí, uma rentabilidade de 30,8% em cima do seu capital inicial. Tá? Objetivo atingido. O resultado está aí, a estratégia, né? Espero que coloquem em prática e consigam atingir esse objetivo, tá certo? Tem que praticar, tem que treinar para ficar bom nisso daí. E aí, gostaram? Quer aprender mais? Acessem o site www.tradersvencedores.com.br ou ainda me sigam nas redes sociais. Tá? Inscrevam-se então como Júlio Afaz aqui, ó, no Instagram, no Periscope, no YouTube. Ou sigam também a página Traders Vencedores do Facebook. Espero que tenham gostado.
Um abraço a todos. Tchau.